nem discos voadores. São objetos voadores não identificados, UFO. Não. Então fica assim. Sim, ok. Aqui, Ok? eu trouxe aqui, a título de auxílio memória, Certo. até vou espalhar aqui. Pode, à vontade. Esses copos não estão enquadrados não, né, Sérgio? Não, tá bem no corpo dele. Tá? Mas tem como ter diferença, Zé? Prefere que tire? Não? Sem problema? Ok. Então tá, então organiza e a gente começa. É rápido. Não, pode ficar à vontade. O senhor é que calcula isso. Tá? Isso é para auxiliar Ótimo. e até ajuda A conduzir direcionar, né? Lógico. a entrevista para... para... forma. Eu já vou trabalhando nas imagens do senhor. Forma, dimensão, sustentação, produção, velocidade, aceleração. Por exemplo, ao invés de entrar nessa matéria desse jeito aí, Certo. eu deixaria para o fim, Final. Tudo bem. por um motivo. Quem não compreender esse início Não entende vai nada. estranhar e o que eu falar não vai valer nada. Legal. Então eu perguntaria, por exemplo, por que que os UFOs, primeiro, se eles existem, e se existem provas, por que que o estudo sobre eles é disseminado através do mundo todo? Por que que eu me envolvi nessa matéria? Coisa assim. Tá, ok. Então vamos começar como o senhor se envolveu, e aí o senhor fala um pouco da biografia do senhor, só para a gente registrar formalmente. Nome. Aí você pode fazer perguntas Sim, objetivas? certo. Sim, vamos lá. Tá ok? Ok. Então, começando, professor, Eu tô com tosse. acho que está regulando por ali. Fale um pouquinho da vida do senhor, exatamente o que o senhor fez, como que o senhor começou essas pesquisas, como o senhor enveredou por esses caminhos aí da ufologia. Bom, a minha vida em si foi uma vida comum, as mais comuns. Nascido em Belo Horizonte, filho de pai médico e com a família de numerosos irmãos, um clima sério, honesto. Então assim crescemos. Eu sou um dos 14 filhos. Sou do meio, em termos de idade. A partir daí fui para o colégio, como todo mundo. No meu caso foi interno, porque era muita gente em casa. E fiquei 5 anos frequentando ótimos colégios em regime de internato. E nessa altura, aos 15, 14, eu já me interessava em acompanhar a guerra que se desenvolvia naquela época. Acompanhava através do raio de onda curta, dos jornais. Eu sempre tive vocação para acompanhar esses fenômenos assim, molares, globais. E a guerra é uma coisa seríssima, me chamou a atenção. E nesse contexto, me chamou a atenção particular a aviação de guerra, a aviação de combate. Daí, a acentuação das minhas leituras a respeito, das minhas reflexões a respeito da aviação de combate. Eu procurava acompanhar tudo que ocorria nessa área e outras também. Isso, por exemplo, é que justifica aquele álbum que eu dei para Cristina, Aviação de Combate. Porque eu era jovem ainda, depois de terminado o colégio, eu me candidatei a ser piloto de combate na Força Aérea Brasileira.
mas na área da reserva, não de oficiais da ativa, oficiais de reserva. E a FAB, como vários países do mundo, precisavam naquela altura, com urgência, de formação de pilotos para repor as numerosas baixas da guerra ocorridas no Teatro da Europa e no Teatro do Pacífico contra o Japão. Assim, eu consegui ser selecionado, treinei como se fosse para combate. Mas não fui ao combate, nem minha turma, porque nessa altura a Guerra da Europa já tinha terminado, quando terminou o meu curso, e a Guerra do Japão terminou de forma brusca, inesperada, devido aos bombardeios atômicos, que foram para todo mundo um fator inesperado na guerra. Os japoneses então se renderam subitamente, acabou a guerra no fronte do Pacífico também, e por isso não fomos convocados para combate. Mas ainda assim o treinamento foi completo aqui no Brasil. E esse álbum exatamente reproduz os acontecimentos e as sensações que, como jovem, pós-adolescente, eu e meus colegas tivemos durante esse treinamento. Mas isso me agudizou a atenção para tudo que voasse. E quando em 52 eu li as primeiras repetidas notícias sobre avistamento de objetos aéreos estranhos, eu lia, relia e refletia, achando que aquela descrição apontava para aparelhos muito esquisitos, muito diferentes de qualquer aeronave conhecida ou imaginada. E assim, aos poucos eu fui me aprofundando, mas sempre cautelosamente, sem nenhum preconceito. E passei por todas as fases que os chamados ufólogos passaram. Primeiro achando que os discos, se existissem, seriam armas desenvolvidas aqui mesmo na Terra. Ao longo do tempo, essa hipótese morreu de morte natural, por falta de nutrição, diante das características demonstradas por esse aparelho. Eles superavam tudo. Então, a minha hipótese saltou lá para o espaço, como outros também. Se não são daqui, são de fora, óbvio. Se são de fora, seriam de outros planetas habitados. Quem sabe Marte mesmo? Naquela época se admitia ainda. E assim foi evoluindo o meu pensamento. E em 54, já convencido da seriedade do assunto, eu reuni um pequeno grupo de interessados, até com dificuldade, porque o ceticismo era muito grande. E fundei o CICOANE, que é o Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados. Esse centro existe até hoje e nesse ano de 2004 está comemorando o seu 50º aniversário de fundação. Foi o primeiro da América Latina, sendo que o segundo foi argentino. Depois vieram outros aqui no Brasil, no México. Enquanto isso, a Europa já tinha alguns grupos organizados. A América também. Entrando em correspondência com esses grupos,
Isso ainda mais me fortaleceu a crença de que o assunto era estranho, mas sério assim mesmo. Então, em 54 mesmo, fundado o Sicoane, nós começamos a investigação de campo. Sabe o que é a investigação de campo? Existem duas grandes ramas. Investigação de campo é a captação de dados, a análise de dados colhidos nas mais diversas áreas. Não é em campo rural, não. E outro grande ramo é a investigação bibliográfica, porque naquela altura já se produziam numerosos boletins e até livros sobre o assunto UFO. E aquilo foi muito convincente para mim, principalmente a investigação de campo, porque nós tivemos, o Sicoane teve a sorte de, em 54 mesmo, ano de sua própria fundação, ele deparar com ocorrências em Belo Horizonte mesmo, numerosas e convincentes. Algumas delas estão relacionadas nesse pequeno álbum que eu entreguei a Cristina. E eu próprio vi, de forma não tão nítida quanto outros, que viram de perto. Então, esse resultado dos dados obtidos no campo, de pessoas de profissões variadas, faixas etárias dos dois sexos, faixas etárias variadas, de localização variada. Isso me causou uma impressão muito forte, porque estava claro, através dos relatórios escritos e falados, que aquela coincidência, aquela coerência apresentada pelos interlocutores, pelos entrevistados, não podia ser fruto de fantasia, mesmo porque uns não se conheciam, não conheciam uns aos outros, nem se comunicavam. E ao descrever e desenhar os seus avistamentos, havia grande coerência. Então, eu imaginei, ou existe um novo tipo de fenômeno mental, tipo alucinatório, delírio alucinatório, para explicar essas coincidências, ou o fenômeno existe mesmo, independente da sua estranheza. E assim foi que começamos a fazer o trabalho, que resultou depois em ampliação mediante viagens. Antes do meu trabalho e do grupo, era restrito quase exclusivamente a Belo Horizonte. Eu não tinha veículos, nem meios para sair, nem tempo. Eu trabalhava às vezes 10, 12 horas por dia. Então, nos fiapos de tempo que sobrava, eu ia fazendo entrevistas aqui mesmo em Belo Horizonte. E dentro de pouco eu posso mostrar a vocês alguns exemplos, se a Cristina me emprestar o catálogo que está com ela. Bom, acho que já tem, né, assim, pra gente com uma conversa, já tem bastante coisa. Eu queria começar então um pouco quebrar com perguntas, para o senhor ficar mais à vontade. Desses relatos todos, cuidado com as luzes aí, tá caindo o tempo todo. Desses relatos, dessa experiência, desse início todo, então a gente podia começar assim, exatamente como o senhor propôs. Existe formalmente, tecnicamente comprovado a existência de UFOs? Essa é a primeira. E se, como eles se apresentam, aparentam, forma, essa coisa formal? Essa sua pergunta é que eu queria deixar para o fim, porque a sua resposta é extremamente complicada e só pode ser dada a nível de hipóteses,
não há comprovação. E depois eu posso explicar ou tentar explicar por que não existe comprovação da existência objetiva e concreta deles. Então vamos começar assim do geral então. Por exemplo, existe, né, assim, nos filmes, cinema, na arte, na literatura e em vários, né, livros publicados, no estrangeiro principalmente, essa ideia lá dos casos concretos, por exemplo, nos Estados Unidos, na região lá, a famosa Área 51. O que o senhor poderia falar para a gente, um macro e depois... Eu começo descartando da nossa conversa a famosa Área 51. Porque a existência dela, como base operacional de UFOs, é muito questionável. E sempre preferi obter dados diretamente das testemunhas, ao invés de acreditar em teorias e hipóteses que vêm de fora sem fundamentação convincente. É o caso da Área 51 e outros. Pois é, diante disso, por exemplo, tem essa ideia. Quais os casos, por exemplo, mais comuns que os especialistas, os casos dos ufólogos, duvidam de veracidade? O senhor conhece, além da Área 51 outros? O que provoca dúvidas quanto à veracidade de alguns casos, é isso que você falou? Bom, aí há vários motivos. Um deles é o nível de informação de quem avalia. A gente que está tão por fora, independente do seu nível de erudição, há pessoas que estão tão por fora do assunto, que quando falam, emitem apenas palpites. Como é, por exemplo, o palpite sobre um jogo de futebol. Quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Não vale nada. Agora, existem outras razões. Uma delas, a principal, é que esse fenômeno está nos castigando porque ele atua de forma inteligente, enganadora, confundindo a mente dos próprios pesquisadores, quanto mais aqueles que estão desinformados. E agora, depois de tantos anos, eu estou convencido de que eles fazem essa confusão de propósito, para nos pegar de surpresa no momento oportuno que eles marcarem. São táticas que eles usam, as quais a psicologia ajuda a esclarecer. Não esclarece, mas ajuda. E como sou psicólogo, entendo um pouquinho de psicologia, eu pude refletir mais detidamente sobre essas táticas. Eles estão aí nos enganando. Ora, se apresentam ostensivamente, quase uma espécie de striptease, de forma a não deixar dúvida naqueles que os veem. Mas, na maioria das vezes, eles agem de forma subreptícia, sorrateira, é até traiçoeira. Então, esse aparente paradoxo eu explico da seguinte maneira. Como o fenômeno em si é extremamente estranho ao ser humano, eles precisavam ganhar credibilidade de um certo número de seres humanos. Eles precisavam convencer de forma contundente que eles são reais. E por isso faziam os tais striptease. Aparecer em número grande, com nitidez,
para grupos ou pessoas isoladas e depois repetir, depois somem. Aí ficam provavelmente observando a nossa reação de humanos. Somem, continuam praticando as suas artes, depois voltam a essa demonstração explícita, ostensiva, depois voltam ao segredo. Mas o que predomina no comportamento deles, sem dúvida nenhuma, é o segredo, é o engano. De vez em quando eles aparecem de forma ostensiva, só para garantir que eles são dignos de crédito. Mas como a maioria não vê, só um núcleo muito pequeno da humanidade fica suscetível a esse tipo de experiência ostensiva, quase palpável. E como o senhor definiria, pelos vários relatos das testemunhas, das pessoas que o senhor entrevistou, e até mesmo o senhor disse que vivenciou, né, do caso de vivência, de contato, de avistamentos que o senhor mesmo presenciou, como que o senhor define esse contato? Como que você definiria isso, ou as pessoas definiriam esse contato? Como assim? Desses seres, esse contato. Como definiria o contato? Esses contatos. Como as pessoas dizem que Ué, é mais comum. O que a gente chama de contatos é mais a observação visual, às vezes acompanhada de outras manifestações sensíveis, como ruído, às vezes, como cheiro, às vezes, e também como marcas no solo, às vezes. Mas na maioria são observações visuais rápidas, imprevistas para o observador, mas ainda assim contundentes devido à sua proximidade e à nitidez dessas aparições. Vez por outra, raramente uma foto. Uma foto, outra é digna de crédito. Enquanto, na maioria das vezes, elas são passíveis de dúvida. Mesmo porque os artifícios, como você sabe, que são passíveis de serem usados na fabricação ou distorção de foto, esses artifícios são muito numerosos. Você quer que interfere? Dentro desses relatos, dessas testemunhas, desse trabalho todo que o senhor fez durante muito tempo, o que mesmo? O que define para essas pessoas, o que elas dizem, né, dessa estranheza? O que é estranho para elas? Como elas definem isso? Na medida em que o fenômeno é estudado em certo nível de profundidade, os estudiosos vão encontrando o que se chama uma síndrome de estranheza relativa aos UFOs. Síndrome, no meu entender, é um conjunto de sintomas. Não é um sintoma só que forma uma síndrome. É um conjunto de sintomas que se organiza e se direciona no sentido de particularizar a verdadeira natureza de um fenômeno, seja que tipo for, atmosférico, seja de que tipo. Por exemplo, na medicina, o médico não pode chegar a um diagnóstico se a pessoa chega e fala: eu estou sentindo dor de cabeça. E fica só nisso. É um sintoma. Porque a dor de cabeça pode ter múltiplas causas. O médico não pode embarcar na primeira ideia que ele tem. Ele tem que investigar. Eu ouvi vários relatos nesse livro
exatamente desse fenômeno dor de cabeça em várias pessoas. Como? Ah, mas isso é outra coisa, eu estou dando. Sim, pois é, Eu mas estou essa fazendo uma experiência, analogia. essa referência, por exemplo, no procedimento natural da pessoa, físico. Eu fiquei curioso sobre isso nós falaremos agora no fecho. O que eu estou fazendo é uma analogia para esclarecer mais esse conceito de síndrome. Quando eu citei o médico, que todo mundo já foi a médico e sabe, quase todo mundo já teve dor de cabeça. E o médico não pode dizer prontamente, a sua dor de cabeça tem tal ou qual causa. Ele vai investigar no seu campo clínico e vai compor o quadro com investigações diversas, inclusive de laboratório. E vai procurar outros sintomas que eventualmente se correlacionem com a tal dor de cabeça. Ele então está fazendo o que a ciência faz de um modo geral. Ela não diagnostica nenhum fenômeno, não explica nenhum fenômeno com base em poucos dados. Ela vai captar, tanto quanto possível, numerosos dados sobre aquele fenômeno e, como no jogo de paciência ou quebra-cabeça, ela vai tentar relacionar os dados que têm coerência e, às vezes, abandonar os dados dissonantes ou incoerentes, no sentido de achar o significado para aquela doença, para aquele fenômeno, e aí ele pode diagnosticar, ou seja, descrever. Então, a abordagem quanto aos UFOs não difere disso. O que eu fiz e outros é sair a campo, captando dados tão fidedignos quanto possível. E depois procurando examinar se existem conexões entre a grande variedade de dados. O que está aqui, por exemplo, exemplifica. Como o fenômeno é mais detectado visualmente, então vem a questão da forma. Que forma tinha? A dimensão. A avaliação dos meios de sustentação na atmosfera. No caso do avião, por exemplo, todo mundo sabe que são as asas. A propulsão, que normalmente produz ruído. E tem também suas limitações. Cada motor tem a sua potência máxima. A luminosidade, se é igual ou tem conotações estranhas. A velocidade, se ela se enquadra dentro das velocidades conseguidas pelo homem para as aeronaves, ou se extrapola. Se extrapola, quanto de extrapolação? Outra coisa, a variação dessa velocidade em termos de aceleração positiva ou aceleração negativa. Por exemplo, você fala, a coisa estava perto de mim. Aí, sem fazer ruído, aquela coisa levantou voo verticalmente e foi diminuindo de tamanho com uma velocidade inacreditável. Tudo sem fazer ruído. Então, nesse caso, nós já temos de estranha forma, que a coisa, por exemplo, era quadrada. O mais comum, o que tinha de mais comum dentro dessas características básicas? A forma, o que era predominante nos relatos? Não, isso eu estou falando sobre a análise de cada caso. Sim. São variadíssimas as formas. Eu dei apenas um exemplo. Se é uma forma quadrada ou retangular, cadê as asas? E a dimensão? É o tamanho de um caixote. Não cabia nem ninguém. É outra coisa estranha. Ou então era do tamanho de um navio. Navio voando. A sustentação, as asas,
Ele não menciona asa, não tinha. Não tinha asa. Mas ele parou no ar? Ele parou. Às vezes para horas, sem fazer ruído, sem asas, sem nada. Então nós já temos reunidas várias características estranhas, conjugadas num único perfil. Depois a maniabilidade. Ele falou, olha, quando ele chegou a determinada altura, ele fez um movimento em linha reta, ele quebrou o ângulo, não fez curva não. Ele chegou lá em cima e foi direto para a esquerda, para a direita. Ou então, ele foi para a direita, depois foi para a esquerda, sem frear. É como se fosse um facho de luz no teto de uma casa. Coisas são estranhas. Nenhuma aeronave faz isso. Então, daí para frente, não tem ruído. Depois, quanto tempo ele ficou? Tem casos que fica 5 horas em cima da cabeça da pessoa. Um aparelho pequeno. Cadê o combustível dele? O espaço para caber combustível. Não é combustível comum, não caberia ali. A autonomia de voo, portanto, é outro nível de estranheza, característica estranha. O raio de ação aparece lá no Nordeste, vai desaparecer lá no Sul em menos de 20 minutos, com a mesma descrição. Um raio de ação muito alto, o teto de serviço é a altura a qual uma aeronave pode atingir, teto de serviço. Quanto mais alto o teto de serviço do avião, mais disso que ele encontra. O senhor teria um caso específico, dentro de tantos, pensando assim que isso é um mosaico muito complicado, uma variedade muito grande, um que o senhor interessou de perto, por exemplo, que o senhor pudesse dar para a gente, pensando nessa relação com as pessoas que vão estar ouvindo e vendo isso sem causar mais estranheza ainda, porque aí não tem informação nenhuma sobre. Então, por exemplo, com essas características, qual é a forma? Porque tem tantas descrições e ao mesmo tempo o senso comum. O ET é isso, aquele formato de televisão, cor verde, portanto a relação antiga com o marciano, não sei o que, o marciano é verde. Então, da onde vem isso? E se tem um caso que o senhor pudesse dar algumas características experimentais mesmo, que o senhor vivenciou, viu, analisou, pudesse descrever para que a gente tivesse um perfil, que seja um só, como modelo e exemplo. É difícil achar, porque a variação da atividade deles é de tal forma estonteante que é difícil achar um caso como um paradigma central e único. Mas eu insisto, na medida em que você reúne a grande quantidade de casos, você vai chegando à conclusão de que as características dele, estranhas, convergem para o traçado de um perfil básico, ainda que não muito nítido. Por exemplo, forma varia, achatada